no livro de Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse 11, de 1 a 14. Vamos iniciar o nosso estudo neste texto hoje. Apocalipse 11, de 1 a 14. Estamos aqui no limiar da volta de Jesus e como houve aqueles interlúdios antes, por razões do próprio Deus, para algumas realizações e certamente para um apelo à consciência de todos. Então nós estamos vendo os detalhes disto que nos chamam a atenção e muito. Vamos ler. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a terra santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai logo da sua boca, fogo da sua boca, e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm a autoridade de fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 anos e meio. 3 dias e meio, digo, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida
vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi até aqui, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Vamos orar? Bendito Deus, fala ao nosso coração nesta palavra que lemos, tão rica de valores, como rica, plenamente, é a Tua palavra. Fala-nos, Senhor. Pedimos isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é cheio de valores preciosos para a vida da igreja durante todo o tempo, como nós temos visto. E não só para aquele tempo, angustiante principalmente para o escritor do livro, que estava numa ilha, mandado para lá por causa da pregação do Evangelho, por causa da sua fé. Não só para ele, não só para a igreja daquele tempo, mas para todos nós durante todo o tempo. Então nós não podemos simplificar o livro de Apocalipse como sendo para uma época ou para outra de maneira especial. É preciso que nós olhemos um livro aplicado à vida da igreja como um todo. Vamos então a algumas lições. Em Apocalipse, o texto que nós lemos, nós vemos o período do interlúdio para ser tocada a última trombeta. Os irmãos sabem, a Bíblia diz que ao toque da última trombeta, Cristo voltará. E antes que ele volte, esse interlúdio acontece. Por quê? Resumidamente, a mensagem do texto que nós lemos, Apocalipse 11, de 1 a 14, tem a ver, e muito a ver, com a vida da igreja no mundo. Nós, como disse há pouco, temos que interpretar este texto falando para nós. Texto escrito lá entre o ano 85, 90, 95 da nossa era. Creio que lá para o ano 90 ou mesmo 95 da nossa era. Como um texto como este, escrito naquele tempo, tem tanto valor assim.
é que ele foi inspirado por Deus, aquele que tem o universo em suas mãos, aquele que tem a vida em suas mãos, o tempo em suas mãos. Eu tenho dito aqui que há muitos crentes preocupados com essa questão que se anuncia por aí, de controle absoluto de A e de B. Mas, na verdade, o controle absoluto de tudo. Não da Terra simplesmente, mas do universo como um todo. Está nas mãos de Deus. Todo o conhecimento científico, propalado até hoje, como nós sabemos, muitas dimensões do universo já têm sido vasculhadas pelo ser humano. Nós sabemos disso. E cada dia a ciência favorece para que os homens possam invadir anos-luz de coisas, mas ainda é pouco diante da imensidão desse universo criado por Deus. Isso nos tranquiliza? Sem dúvida nenhuma. Repito, tudo está sob controle. Mas o desconhecido sempre nos provoca questionamentos e também medo. Não temos dúvida disso. Mas vamos ao texto. Vejam só, os versículos 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Vejam aí, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas tem um mais aqui. É uma conjunção adversativa. Veja o que diz: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Esta linguagem aqui nos leva ao templo lá de Jerusalém. Havia uma parte que só era pisada pelos sacerdotes, a outra parte pelos homens, a outra pelas mulheres e a final pelos gentios. Eles não podiam invadir as outras. Ninguém podia invadir a parte de ninguém. Qualquer semelhança com o que está aqui no texto não é mera coincidência. Então veja, esses versículos 1 e 2 mostram muito bem que a igreja é o santuário de Deus. É exatamente isso que está dizendo. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa os que estão fora. Meus irmãos, a igreja não está abandonada. E nunca será. Por quê? Porque ela foi comprada
pelo sangue de Jesus. Quem é crente tem esse valor. O valor que foi pago pelo sangue de Jesus. Todas as preocupações que nós tivermos com relação à vida da igreja ainda é pouca, ainda são poucas, são pequenas diante do zelo que Deus tem pelo que é seu. Ou não? Se o Senhor abrisse mão dessa autoridade absoluta que Ele tem sobre tudo e sobre todos, particularmente aqui sobre os seus, nós não existiríamos mais. A igreja está guardada nas mãos do Senhor. Ele pagou por ela e não vai abrir mão. Às vezes isto soa para nós relativamente preocupante. Por quê? Porque nós que devemos fazer a nossa parte nem sempre fazemos. Mas o Senhor sempre está atento às suas promessas, àquilo que Ele faz. Está sempre dentro do seu plano e Ele não nos abandona. João mede o santuário. Quem é que está lá dentro? É meu povo. Já se completou o número? Ainda não, vai se completar. Mas de uma coisa estamos certos. O número vai se completar. Apesar de tudo e de todos, o número vai se completar. E os que forem recebidos na igreja serão mantidos pela graça de Deus. O número vai se completar. E os que são de Deus serão mantidos. Agora, qual é o privilégio disto? Quando lemos Paulo escrevendo nas duas cartas a Coríntios, 1 Coríntios 3, 16, 17, 2 Coríntios 6, 16 e 17 também. Nós lemos isto muito bem. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Exatamente isso. A igreja é o santuário do Deus vivo e verdadeiro. É o povo que adora, é o povo que sofre, que trabalha, que luta. Essa é a igreja de Deus. É o povo que é incompreendido pelo mundo. Essa é a igreja de Deus. É o povo que é perseguido, ofendido, aviltado. Essa é a igreja de Deus. Agora, por que isso? Se vós fosseis do mundo, disse Cristo, não seríeis tratados assim. Mas vós não sois do mundo. Exatamente isso. Não devemos preocupar-nos, portanto, com as críticas, os combates, as incompreensões,
porque nós não somos do mundo. Não somos. Por isso Deus disse para João: mede o santuário. Mede. Agora, deixa de fora a outra parte. Aquele que está no átrio dos gentios. Aí deixa. Não nos pertence. 2 Coríntios 6. 16, 17. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas imundas, impuras, e eu vos receberei. Na carta aos Efésios, ainda o apóstolo Paulo, capítulo 2 e o versículo 21, diz Paulo assim: acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora, por que é que Paulo diz isso? Porque no versículo 20 ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Nós temos um advogado responsável por nós, dia e noite, cuidando de nós, intercedendo por nós todos os dias, todas as horas, à luz do nosso tempo. Repetindo, Deus habita no meio do seu povo e está em nós através do seu Espírito. Que compromisso temos nós com isto? Fazemos a nossa parte. Não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. O que é que entristece o Espírito Santo? Os nossos pecados. Nossos pecados não confessados, não abandonados, isso entristece. Porque se Ele habita em nós, Ele é santo, sede santo, porque eu sou santo. A palavra santo, hagios, a língua grega quer dizer separado para uso exclusivo de Deus. Mede o santuário. Essa análise da nossa vida, todos os dias, é feita. É possível que nós não nos preocupemos tanto. O corre-corre é tão grande, as coisas, as lutas. E aí aquele pecadinho, aquele outro, ficam guardadinhos, a gente nem lembra. Mas é bom quando paramos um tempo para meditar. E aí o Senhor vai mostrar. Olha, interessante. Mede o santuário de Deus. João recebe a ordem para medir o santuário de Deus, como
sabemos, o santuário simboliza a igreja, o povo de Deus. Como é que está o meu povo aí? Como é que está o meu povo? Mas, diz o texto que os que não são medidos não fazem parte da igreja. Mas os que são medidos são os verdadeiros adoradores do Pai. Deus tem compromisso com eles. Por quê? Se Jesus deu sua vida por nós, iria deixar-nos assim? Tem gente que acha que crente mesmo se perde. Não pode. Já foi lavado pelo sangue de Jesus, transformado pela regeneração, guardado nas mãos do Senhor. Perdeu o quê? Aqueles que meu Pai me deu, ninguém toma. Disse Cristo. O Pai me deu, ninguém toma. Mas aqueles que meu Pai me deu têm que ser cuidadosos com a sua própria vida. Deus pede conta, de maneira que só Ele sabe, para que não sejamos descuidados com aquilo que Ele nos deu. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e no final foram prestar conta. Aí o que deu 5 disse: aqui, Senhor, o Senhor me deu 5, eu trouxe mais 5, ganhei mais 5. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O próximo, lá vem o que tinha 2 talentos. Senhor, tu me deste 2, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel. As mesmas coisas, vai para o mesmo lugar. Vejam, o que ganhou 5 talentos foi para o lugar, o que ganhou 2 para o mesmo lugar. Deus não fez acepção? O problema foi no que ganhou apenas 1. Ganhou 1, chegou, e aí? O senhor me deu só 1 talento? E aí, tão pouquinho, né? Eu achei que... Aí eu enterrei. Crente de talento enterrado não pode haver. Não pode. É? Para ali não. Você não pode ir para ali. Vai para ali. Ali haverá choro e ranger de dentes. Teve conhecimento da palavra, Hebreus 6, 4-6. E depois de tudo isso, ainda preferiu o outro lado. Exatamente isso. 2 textos de Apocalipse nos ensinam bem sobre isso. Capítulo 7, versículo 4, e depois capítulo 9 e versículo 4. Apocalipse 7, 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. 7, 4. 9, 4. Diz assim o texto: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Quem é de Deus é conhecido. Qual é o selo de Deus? Há muita gente falando sobre isso. Qual é o selo de Deus? É a nova vida que Ele nos dá, o Espírito Santo habitando em nós. É essa identidade cristã que nós temos. Este é o selo de Deus. Agora João recebeu uma responsabilidade grande
Deus falou tudo isso para que os verdadeiros adoradores ficassem distintos dos que não são. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Tem que dar testemunho. Ah, sim. Tem que dar. E quando nós lemos aqui, vamos ver que essa medição implica exatamente separação entre o povo de Deus e o mundo. Desde o Antigo Testamento, que é assim. Se não, vejamos, livro do profeta Ezequiel, capítulo 40, versículo 5. Ezequiel 40, versículo 5. Olha o que diz o texto. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana para medir. Olha o mesmo termo. Medir de 6 côvados, uma cana para medir de 6 côvados, no caso, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Não devemos pensar que Deus abandona a sua igreja, e nem mesmo o mundo inteiro, com todas as suas implicações. Capítulo 42, versículo 20, último versículo do capítulo 42. Mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Não podem viver juntos. O santo e o profano não podem viver juntos. Qualquer semelhança com a linguagem de João em Apocalipse não é mera coincidência. Não pode ser. Deus guarda os que são seus. O povo de Deus é contado, separado e protegido. Vou dizer mais, contado, separado e protegido. Não fosse a mão de Deus que fizesse isso, irmãos, nós não existiríamos mais. Agora, um detalhe interessante, o átrio exterior que não foi medido representa aqueles que, mesmo estando na igreja visível, não são convertidos. Vamos ler dois textos, Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Vida cristã faz de conta. É isso que o profeta diz. Mateus, o Senhor Jesus, Mateus 15, diz o mesmo. Mateus 15, 8 e 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cristo está falando aqui e o texto está registrando o que diz o profeta Isaías. Exatamente. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são
preceitos de homens. Deus conhece os que são seus. Agora, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que a igreja será perseguida pelo mundo nos últimos dias. Quando Apocalipse fala sobre 42 meses, está falando de um número limitado. Não é à vontade. Há um limite. Exatamente no período que se aproxima a segunda vinda. Agora, é claro que no plano de Deus, Jesus Cristo foi para o céu, ressuscitou, e a partir dali começam os últimos dias. Até quando ele voltar. No plano de Deus está exatamente assim. A igreja é testemunha no mundo, conforme o texto que lemos, do versículo 3 a 14, né? Apocalipse 11. E a sua missão neste mundo é pregar o Evangelho para aqueles que são escolhidos de Deus possam se converter. Como ficamos nós nisto? Primeiro devemos dar graças a Deus pelo zelo que Deus tem por todos nós. Às vezes nós somos esquecidos, mas Deus não. Às vezes somos falhos, mas Deus não. Deus se compromete conosco naquilo que Ele opera para a glória do seu nome. Então é um compromisso antes com Ele mesmo, que se expressa em bênçãos para nós. E nós devemos ser cuidadosos com o nosso dever. João mede o santuário. Agora, os que estão fora do santuário, não precisa medir. Que Deus nos abençoe, irmãos. Sabendo que Cristo está às portas, nós que fazemos parte desse santuário medido, vamos cada dia primar por uma vida santa, comprometida com Deus, alegre na presença de Deus. Uma vida que busca essa comunhão todos os dias com Deus e uns com os outros, orando, meditando na palavra. É assim que Deus quer que nós sejamos. Porque nós somos dele. Se nós não fôssemos dele, ele iria abandonar. Os que estão fora do santuário, não. Pode deixar para lá. A minha preocupação, disse ele, é com os que estão dentro. São meus. Como o pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de todos nós. Por quê? Porque nós somos filhos, ora. Porque nós somos filhos. Vamos orar? Bendito Pai, a tua palavra nos enche o coração de alegria, de satisfação, sabendo que o Senhor nos ama apesar de nós. Apesar de nós, dizemos, apesar dos nossos pecados,
porque nós somos filhos. Mas o Senhor não quer, não é desejo do Senhor que tenhamos uma vida sem essa comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que reconheçamos os nossos erros, entendamos nossos pecados e procuremos abandoná-los, confessá-los e deixá-los para que alcancemos misericórdia. Ó Espírito de Deus, opera em nós. Ó Espírito de Deus, opera em nós. A tua alegria em nossos corações, mas a força para que abandonemos aquilo que não agrada ao Senhor. Ó Espírito de Deus, opera em nós. Oramos também, Senhor, pelos estudos que vão ser proferidos nas classes. Oramos pelos professores, pelos alunos. Que teu povo saia enriquecido com a tua palavra. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.